Boa noite a todos. Hoje eu quero começar de um jeito diferente, tá? Vamos fazer uma oração rápida, tá bom? Pai, em nome de Jesus, que neste momento o Teu Espírito Santo esteja ministrando nossos corações através da palavra de Deus e que nós venhamos entender e inculcá-la em nossos corações, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Marcos 10, do 26 ao 31, que diz assim: Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente. Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Antônio, 251-356 d.C., cresceu numa família rica no Egito, recebendo uma excelente educação de seus pais, cristãos. Certo domingo, Antônio ouviu as palavras: Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e terá um tesouro no céu. E ele sentiu Deus falando diretamente ao seu coração. Diferentemente do jovem rico, vocês sabem lá da passagem, né? Ele respondeu ao chamado de Jesus pela fé. Tendo vendido suas posses, Antônio foi para o isolamento do deserto egípcio. Não apenas por alguns dias ou semanas, mas durante 20 anos. Ele renunciou a todos seus bens para aprender o desinteresse. Ele renunciou ao discurso a fim de aprender a compaixão. Renunciou à atividade para aprender a orar no deserto. Antônio descobriu Deus e travou intensa batalha contra o diabo. Quando Antônio saiu de seu isolamento após 20 anos, as pessoas reconheceram nele as qualidades de um autêntico homem rico, completo no corpo, mente e alma. Deus logo o capturou num dos ministérios mais notáveis daquela época. Ele pregou o evangelho entre os ricos e os pobres, realizou muitas curas, expeliu demônios e muito mais. O imperador Constantino Augusto procurou conselhos de Antônio. Ele serviu incansavelmente nas prisões e entre os pobres. Na velhice, Antônio se retirou para o isolamento, ainda maior para ficar totalmente absolvido em comunhão direta com Deus. Morreu no ano 356, aos 106 anos de idade. A pergunta: o que o impressiona mais a respeito da história da vida de Antônio? Olha para você ver, né? Aqui, se você vai olhar a vida de Antônio, você vê a vida daquele menino rico que ficou triste porque Jesus pediu para ele largar tudo e seguir. E a gente vê a semelhança da vida dele de Paulo. Em algumas partes, tipo assim, dele ser usado por Deus para levar a palavra para ricos. Paulo foi usado para isso também pelo estudo e pelo jeito que ele viveu, o jeito que ele foi criado. Né? Paulo era homem também, tinha dinheiro, então ele sabia conversar, falar com pessoas que tinham mais estudos, né, mais ricos. E também do isolamento. Jesus não ficou 20 anos, porque o ministério dele foi 3 anos. Mas ele ficou 40 dias isolado para ouvir o seu pai. Claro, nós não somos Jesus, mas Antônio precisou de 20 anos para ter essa limpeza carnal, tudo, e espiritualmente ficar firme. E Deus pôde usar ele depois que ele saiu do isolamento. E ele fez coisas igual Paulo, né? Ele expulsou demônio, ele pregou o evangelho para os ricos e os pobres, curas, né? E muito mais. Então a gente vê o evangelho na vida de Antônio. E que nós viemos nos olhar para dentro, que nós viemos refletir nosso interior, para percebermos aonde nós não estamos fluindo o evangelho, né?
Se é no jeito de nós olharmos, se é no jeito de nós julgarmos, se é no jeito de caminhar nessa terra, né? Como que está sendo? Você consegue falar com pobre e rico igualmente? Igualar eles? Ou você vê eles diferente, né? E como está seu ministério? Você está conseguindo orar por cura, libertação, cura da alma das pessoas, né? Nesse momento, né, de tantas coisas acontecendo. Então, que nós devemos refletir na vida de Antônio, com Jesus. Ele ouviu audível, né? Sendo um homem rico como ele era, ele ouviu Deus falando para ele largar tudo, para ele, né, desfazer de todas as suas propriedades. Imagina hoje falar isso para você. Seria loucura, né? Para você seria loucura dar esse passo de fé. A gente pensa que é loucura Abraão dar aquele passo, né, de quase entregar Isaac para Deus de novamente, várias outras histórias. Mas a gente não pensa, a gente não sabe, a gente não procura saber. Muitas vezes por medo de ver pessoas que não foram que escreveram o evangelho, não foram discípulos, essas coisas assim, fazendo coisas maiores que alguns discípulos, abrindo mão da sua vida pessoal para ver uma plena vida espiritual. E a gente tem que refletir nisso, né? Porque às vezes nós precisamos fazer como Antônio, abrir mão de algumas coisas, mas todo mundo tem que abrir mão de algo. Às vezes não é dinheiro, às vezes não é, mas pode ser uma soberba, pode ser uma falta de perdão, uma ira. Não quer usar o dom espiritual que Deus lhe dá para edificar o corpo de Cristo e para edificar aqueles que estão sedentos por Jesus e nem percebe. E que nós venhamos perceber, que nós venhamos ter essa percepção no Espírito Santo, que Jesus venha nos ajudar, né? Me impressionou muito a vida de Antônio, porque eu vi o Evangelho, vi a vida de vários discípulos de Jesus aqui, vi a conversa igual Jesus fez com aquele rico, só que aquele rico, aquele menino rico, que seguia os mandamentos de Deus, ele não aceitou abrir mão das suas posses. Antônio aceitou. E não era naquela época, não era no tempo de Jesus, era mais para frente. Então, assim, dá para ver que nós podemos ver essa vida plena com Cristo. E Antônio não se arrependeu de abrir mão, porque a herança dele era muito maior que isso, que ele conseguiu, né? Onde as traças não corroem, nem ferrugem atinge, né? A sua morada estava pronta e Deus chamou. Que nós devemos refletir sobre isso, e Deus é maravilhoso, né? Vamos refletir. O que Deus quer que a gente abra a mão para nós termos uma vida mais plena com Ele? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, está claro que as falsas camadas de Antônio do ego superficial foram mudadas durante seu tempo contigo. Quebra a casca dura que recobre o meu coração e que obscurece e oculta o meu verdadeiro ego em Cristo. Transforma-me no tipo de pessoa que desejas que eu seja, em nome de Jesus, Senhor. Que nós não venhamos deixar a desejar na nossa vida aqui na terra, que nós venhamos fazer todos os planos que o Senhor escreveu na nossa vida, independente de quando foi que nós aceitamos Jesus, que nós venhamos declarar e caminhar e ter o nosso fazer acontecer o chamado. Que o nosso chamado seja audível em nossos ouvidos e que nós não venhamos ter medo, insegurança. Em nome de Jesus, mas que a fé venha crescer, venha se fortalecer. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Que tudo que nós estamos passando seja para o nosso crescimento, Senhor. Que tudo que nós passamos no nosso dia, seja alegria, seja aflições, lutas, em nome de Jesus.